profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Paulo, reitor desse santuário, povo de Deus aqui presente, queridas irmãs, né, da congregação, as pequenas irmãs de Santa Teresinha do Menino Jesus. A liturgia da palavra de hoje, quando eu fazia minha meditação ainda nessa manhã, eu pensava assim: é uma liturgia da palavra de modo particular, né? E é como uma regra de vida, como uma regra de vida, como a liturgia desse domingo passado, onde Nosso Senhor declamava ou proclamava ou exortava as bem-aventuranças. Eu vejo que a carta de São Tiago de hoje, até mesmo o Salmo 14, nos leva a uma profunda meditação e até um posicionamento. E eu até pensava assim na leitura, né? Como Deus pensou em tudo. Como Deus pensou em tudo. Eu não sei se é a palavra certa que eu vou colocar, mas se nós pensarmos na anatomia do nosso corpo, Ele nos deu 2 orelhas e uma boca. E a leitura de São Tiago nos chamava exatamente a essa reflexão, né? De sermos pessoas que possam ouvir mais. E temos 2 orelhas e falar menos. E eu até diria, né, para nós padres, consagrados, consagradas, sobretudo, né, que estamos sempre adiante de povo, de pessoas que nos procuram no apostolado, na pastoral, nos movimentos, sermos pessoas da escuta. Sobretudo nesse período de pandemia, antes de pandemia e pós-pandemia, deve ser um ministério, saber escutar. Ele nos deu 2 orelhas e uma boca, e falar menos. E até tem um provérbio que diz assim: aprende-se bem mais
ouvindo. Então, primeira reflexão que São Tiago nos faz, né? Eu falava que é como uma regra de vida, eu tenho que trazer isto para mim. Muitas vezes, enquanto padre, enquanto pregadores, né? Sabemos que é incumbido a nós o falar, né? O exortar, né? O evangelizar, o pastorear, mas que fique assim, sobretudo para nós, ministros ordenados, né? Saber ouvir. Né? Saber ouvir. E diria ainda, nesse período, quantas pessoas angustiadas, tantas pessoas deprimidas, nós precisaríamos cultivar entre nós o dom da escuta, saber escutar, né? E aí depois Tiago nos fala mais uma vez a tônica que deve ser a palavra de vida, a palavra de Deus na nossa vida. E a gente sabe que nos últimos anos o quanto que, sobretudo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, a pastoral bíblico-catequética, sobretudo, a CNBB, e a igreja no geral, né, como um todo, nos orienta tanto a importância da palavra de Deus, a leitura orante, né, ainda mais profundo ainda, a lécio divina, na leitura divina, que deve nortear toda a nossa vida. E olha o que São Tiago ainda nos cobra, né, e nos faz pensar. E não sermos meramente ouvintes da palavra, e sim praticantes da palavra. Tem um pensamento de São Paulo, e é um provérbio. A gente sabe que palavras, homilias, pregações, exortações, elas podem até serem aplaudidas, a gente pode até levar tapinha nas costas, receber confetes, né? Discursos são lindos, até uma homilia, até uma pregação. Mas o que vai arrastar mesmo multidões é o testemunho. Né? A fé sem obras é morta. A palavra proclamada, meditada, sem ação, né, é morta. Então olha que reflexão que a liturgia da palavra hoje nos traz. E na dimensão ainda do Salmo 14 que ouvimos, né, pedir a Deus que nos dê essa simplicidade, essa humildade de coração, né, e também que a gente possa se perguntar: quem, Senhor, entrará em vossa casa? E aí vai ser todo aquele, toda aquela que ama, que não pratica a iniquidade, a injustiça com o seu irmão. O Evangelho, Jesus aí então cura, né? Jesus aí não num primeiro momento, mas a gente vê que a fé, a ação salvífica de Deus, né, de Jesus Cristo, para aquele homem, ela poderia acontecer como um relâmpago, né? Como um estalo, mas não. Assim que Jesus impõe a mão sobre ele, ele começa a enxergar, mas vê os homens, né, vê as pessoas como se fossem árvores. E depois, num segundo momento, Jesus toca novamente e ele começa a enxergar. Então, uma fé que vai se abastecendo, uma fé que vai se fortalecendo, né? E esse homem começa a enxergar. Eu digo, a partir desse texto, que Jesus prepara ali, Jesus cura ali, mais um para se tornar seu discípulo. Jesus cura ali, Jesus dá a visão, ou volta a visão daquele homem, para que ele possa fazer parte do seu discipulado, né? Interessante, sem alarde, né? Sem propagandas,
até pede, não entre na cidade, vá para casa, vai junto dos seus, partilha com os seus o milagre realizado, né, acontecido com você. E para nós, então, a partir da palavra, né, que a gente possa meditar, ouvir, e depois anunciá-la. Aonde estivermos, aonde necessitar, né, dessa palavra, da nossa ação. E que também pedir a graça que Deus nos faça sempre enxergar tudo aquilo que é sinal dele e do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor. Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós.